Glória a Deus, saúde irmão com a paz do Senhor, mais uma noite na presença do nosso Deus, para adorar, bendizer o seu santo e poderoso nome. Amado irmão, já peço ao irmão que dê um like nessa pregação, compartilhe com o máximo de pessoas, para que possamos estar alcançando o máximo de vidas, né, através desta oração. Amém? Então, a palavra de Deus vai dizer aqui em Lucas, do capítulo 7, que Jesus, logo depois de concluir todos os seus discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, diz a palavra, que ele estava muito, que estimava muito ele, estava muito doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões, aleluia, que disseram ao Senhor para ir curar o servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com ele, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo Jesus, maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Mas eu quero aqui observar esta palavra que Jesus fala. Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Ou seja, Jesus está expressando para cada um de nós que este centurião, ele não se achava digno de estar na presença de Deus, mas ele foi ousado em clamar a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele convida o Senhor para ir na sua casa curar o seu servo que está enfermo, é porque ele tinha fé que Jesus poderia fazer tal coisa. Muitas das vezes nós nos encontramos em situações, mas essas situações acabam nos envolvendo tão forte que a gente começa a se atemorizar. E a primeira coisa que acontece na vida de quem começa a se atemorizar, de quem começa a ter medo, começa a se desesperar, é perder a fé. A primeira coisa que nós perdemos é a fé no nosso Senhor. Diz aqui em Hebreus 11, do capítulo 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a gente espera tanta coisa, mas a gente não vê essas coisas. Aí, quando essas coisas demoram muito a acontecer na nossa vida, nós vamos diminuindo o nível da nossa fé. Nós vamos diminuindo o nível de crença. Este homem, diz a Bíblia, este centurião, ele não queria que Jesus entrasse na casa dele, porque ele se achava um homem indigno de receber a presença de Deus dentro da sua casa. Ele se achava um homem, sabe, sujo, moral, sujo no meio da sociedade, por ele ser um centurião, e ele não se achava um homem que poderia, sabe, estar na presença do Senhor. Amado irmão, minha irmã, Deus, ele nos coloca em cada situação, às vezes, para provar nossa fé, para saber se realmente é isso mesmo que queremos. Porque este homem chegou diante do Senhor e disse essas palavras: se só basta uma palavra, Senhor. O Senhor só basta dizer algo a respeito do meu servo e ele sarará. E foi o que aconteceu. E Jesus se levantou ainda
e revelou a todo o povo o ocorrido da seguinte maneira. Jesus diz assim: nem todo Israel ainda há fé como essa. Ou seja, existem situações na nossa vida, existem momentos na nossa vida que nós clamamos ao Senhor, mas não esperamos o milagre acontecer. Nós clamamos ao Senhor, mas não acreditamos de fato e de verdade que aquilo vai se realizar, amado irmão. Nós temos vários testemunhos na Bíblia, e eu creio na Bíblia, e também na vida dos irmãos no nosso tempo, na nossa época, agora, 2025, que Deus está fazendo maravilha. Deus ele faz milagres. Deus ele levanta o caído. Ele cuida daquele que está sendo perseguido, sabe? Aquele que está enfermo, Deus ainda está curando. Amado irmão, não perca a sua fé. Acredita. Não deixe a sua fé se esmurecer ou desanimar. Ainda que você se ache uma pessoa indigna, ainda que você se ache uma pessoa pecadora demais ao ponto de achar que Deus não vai te visitar, que Deus não pode entrar na sua casa. Pelo contrário, a Bíblia fala que Jesus está à porta e bate. Amado irmão, se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai cear contigo. Ele vai te dar uma direção, Ele vai te dar um fortalecimento, uma capacidade para mudar esse quadro, mudar a história. Deus, Ele é um Deus que nunca abandona os seus filhos, amado irmão. Antes de começar essa mensagem, Deus tinha me levado lá em Davi, através da sua mensagem, que Davi era um pastor de ovelha, sabe? Davi era um pastor de ovelha. E tinha ali também o rei, sabe, que foi um rei desobediente. Saul, rei da época, Davi, pastor de ovelha. Deus tira o título de Saul e coloca sobre um pastor de ovelha, sobre uma pessoa que era fiel a ele, que adorava o Senhor. Então Saul, ele começou a tomar posses, sabe, de ouro, sabe, despojos de guerra, e Davi começou a batalhar no silêncio. Aonde Davi, pastando as ovelhas, lutou contra urso, contra leão, sabe, contra ladrões. A Bíblia fala que Davi estava ali adorando e glorificando ao Senhor, na sua humildade, na sua sinceridade. Amado irmão, Davi, ele acreditava sem ver. Diz a palavra que quando ele se deparou diante daquele gigante, ele disse: quem é esse incircunciso filisteu? Que ele está, sabe, desafiando o exército do Deus vivo. Ou seja, ele acreditava no exército de Deus, ele acreditava no povo que estava ali, sabe, à beira daquele campo de batalha para guerrear a favor do Senhor. Mas o próprio exército não acreditava neles. Saul, diz a palavra que Saul estava temendo, estava com medo. Mas Davi tomou posse da bênção do milagre, ele tomou posse da autoridade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava com ele. E naquele momento ele foi até lá, no meio do campo, sem saber se ia vencer. Ele desafiou o gigante. Isso é fé, irmão. Muitas das vezes você está padecendo dores, está padecendo perseguições, pessoas estão se levantando contra você, situações, problemas, dificuldade financeira, dificuldade na saúde, dificuldade no seu lar. Sabe, você precisa encarar de frente, você precisa ter fé e não negar a sua fé. Ainda que você se ache uma pessoa indigna, ainda que você se ache uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem condição, mas é na tua fraqueza que Deus te levanta, porque a sua fraqueza Ele mostra que Ele é forte na tua vida. Irmão, com a autoridade de Davi, derruba esse gigante, joga por terra esse mal, com a autoridade do Espírito Santo, entra em peleja, em batalha contra esta situação terrível que se levantou contra você. Aleluia, porque a palavra de Deus Ele já deu a você. Seja curado, seja renovado, seja sarado. Receba o Espírito Santo, receba a palavra de Deus. Permita que ela faça uma grande obra na tua vida e seja como este homem, mesmo se achando indigno,
pedir uma palavra do Senhor. Peça e dá-se-vos-á, diz a palavra de Deus, porque todo aquele que pede, recebe. E hoje Deus vai te dar uma palavra, Deus vai te dar uma mensagem, Deus vai te dar, aleluia, a bênção que você precisa para vencer essa guerra. Aleluia, não é armadura, não é carro, nem cavaleiro, é algo tão simples, assim como Davi venceu o gigante com uma simplicidade. Para uns, aquilo era menosprezar o inimigo. Sim, Deus te dá poder para menosprezar essas situações que acontecem na tua vida, porque com uma pequena pedra, Davi derrubou o gigante e cortou a cabeça dele. Imagina você com esta fé que vai romper barreira, vai vencer as muralhas, sabe? Você vai andar com pés secos em meio a águas, porque Deus é Deus e Ele vai te abençoar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se possível, compartilhe com mais pessoas, porque Deus é na tua vida, Deus é na tua casa, é na sua família. Não desista do seu chamado. Não pense você que você é indigno de receber a glória de Deus. Não pense você que Deus te abandonou. Não, Deus jamais vai te abandonar. Deus jamais vai te abandonar. Esta grande obra Deus vai fazer na sua vida, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. E se você crê, meu irmão e minha irmã, verás a glória de Deus.